grupo lá que a pastora vai colocar, vai falar tudo, as irmãs acompanham lá e confirma tudo, dá um ok lá para a nossa pastora lá. E vai ser uma benção a consagração das irmãs, amém? Glória a Deus, aleluia. Agora esse momento é um momento de gratidão a Deus por os benefícios que Ele tem nos dado. O Senhor tem nos dado tudo aquilo que nós precisamos, tudo é do Senhor, tudo vem de Deus, tudo é dele, tudo é para o Senhor. Vamos ficar de pé, vamos ler a palavra de Deus que fala ali em 2 Coríntios 9, versículo 6 e 7, que diz, amém? Glória a Deus. E digo isto, quem o semeia pouco também ceifará. O que semeia com abundância, em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propor no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Aleluia. O que é dar com alegria? O que é dar com alegria? É dar de coração, é dar aquilo que pertence ao Senhor, é dar com alegria. Não seja mesquinho na obra de Deus. Dá também o seu tempo, o seu momento para o Senhor também. Isso também quer dizer, você está disposto a dar, porque o Senhor nos dá tudo. O Senhor nos dá o tempo para trabalhar e também temos que dar o tempo para o Senhor também. Glorificamos. Muito obrigado, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado porque o Senhor tem me dado. Obrigado porque o Senhor tem sustentado a minha família. Glória a Deus. E esse é o tempo. O tempo que você também tem que dar ao Senhor, também do seu dízimo, da sua oferta. Dá o seu tempo, dá o seu melhor para Deus. E Ele vai abençoar a sua vida sem medida, com abundância, amém? Vamos todos ficar de pé, podem trazer os seus dízimos e suas ofertas em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Nesse momento também já convido o mensageiro da noite para trazer a palavra de Deus abençoada para os nossos corações. Amém? Vamos todos ficar de pé, vamos orar, agradecendo a Deus por tudo. Amém? Glória a Jesus. Nosso Deus e soberano Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, Deus. Continua abençoando a sua igreja cada vez mais, ó Pai, para que possamos dar o melhor para Cristo, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos garante a vitória. E, ó Deus, toma essas ofertas na tua mão. Muito obrigado por tudo. Recebe isso, essas ofertas em nome de Jesus. Agora toma a vida do teu servo, ó Deus, cobre ele com teu sangue, livra ele de todo mal, dá a ele aquilo que o Senhor já preparou para o coração da tua igreja, Pai. Fica com ele em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão. Grande em todos os aspectos já com Davi. Isso é grande mesmo, amém? A paz do Senhor Jesus para a igreja, amém? Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe. Louvado seja Deus por mais uma quarta-feira que levantamos e estamos de pé, porque Deus assim nos guardou e abençoou, amém? Então podemos assentar em nome de Jesus. Convido a igreja a abrir a sua Bíblia, a Santa Palavra de Deus, no livro de Jó, capítulo 42. Então temos aqui
falou muito ao meu coração essa semana. E Deus assim foi falando comigo em cima desse texto, em cima da história de Jó, né? De como há coisas que Deus nos ensina quando nós lemos o livro de Jó. É fantástico. Segundo os grandes estudiosos, os grandes PhDs, teólogos, o livro de Jó é o livro mais antigo escrito também por Moisés. Então, assim, é considerado o livro mais antigo. Vamos lá, Jó 42. Eu vou ler especificamente versículo 5 e o 10. Versículo 5 de Jó 42. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, contudo, agora os meus olhos te contemplam. Em outras versões, já tinham ouvido falar de ti, agora os meus olhos te veem. Uma outra versão mais conhecida. No versículo 10, diz: depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor tomou novamente próspero. Ele concedeu em dobro tudo o que possuía antes. Amém? Senhor, louvado seja o teu nome pela tua palavra. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Revela, Senhor, ó Deus, o oculto da nossa alma e nosso espírito. Deus, vai penetra, Senhor, em nossos corações, com o pobre espírito nessa noite. Toda barreira, bloqueio, dificuldade, certa opressão que venha tentar dificultar seu entendimento da tua palavra para nós, nós queimamos, expulsamos em nome de Jesus. E seja uma noite abençoada. E você concorda, diga amém. Amém. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos falar sobre uma área muito importante. Que área é essa? Nós precisamos entender, compreender que há necessidade continuamente de nos aproximarmos de Deus. Vira para o teu irmão do outro lado e diga para ele assim: você precisa se aproximar de Deus. Você vê que às vezes é até difícil falar isso, porque é difícil compreender isso. Esse é o problema. A questão é compreender a necessidade de se aproximar de Deus. E o problema maior é quando nós achamos que já fazemos isso, ou quando nós achamos que já estamos tudo certinho. Não, tá? Tudo que é mandado fazer eu faço, tudo que é falado para mim fazer eu faço, está tudo certo. Eu estou 100%. Isso às vezes é um problema. Nós vamos falar sobre isso aqui. Meus irmãos, eu fiz algumas anotações que Deus está falando comigo. É até engraçado isso, porque eu adquiri um costume muito importante. Você sabe muito bem, né? Eu não sou velho, mas também não sou mais muito novo. Então, estou naquele meio termo lá, né? Então, a gente sabe que chega um certo momento que não é tão simples guardar informações. A informação vem, você tem que anotar, que senão perde. E eu perdi muita coisa. Eu falo, não, vou lembrar depois. Não, depois eu anoto. Não vou lembrar. Quando chegava lá, cadê? Esqueci. Aí passou. Uma coisa, às vezes, muito boa, que Deus estava falando ali, eu perdi. Então, eu adquiri o hábito de ir mais forte, anotar. E às vezes, irmão, ó, hoje, por exemplo, eu estava passando pelo shopping aí, eu estou andando, aí vem aquela. Eu parei, andei correndo, ela com a Bíblia na mão. Parei na máquina de sorvete, a gente ficou me olhando assim, eu parei, dá licença. Anotei rapidinho, fechei a Bíblia e saí. Bom, passou, anoto na hora, tem que ser na hora, senão passa. E Deus ele foi falando comigo a respeito disso, em cima também do que eu passei há pouco tempo. Eu acredito que todos aqui sabem que agora recentemente eu fui abordado por uns bandidos, né? E fui assaltado, levaram tudo que eu tinha no carro, os carros que estavam comigo, os telefones, tudo. E
a atitude de um rapaz que apontou a mão para mim e eu vi a mão dele tremendo. Meu filho muito nervoso, devia estar drogado, com certeza devia estar drogado. E ele olhando para mim, e eu fiquei olhando na direção dele, e eu só passava realmente o seguinte: pô, ele vai atirar. Ele vai atirar, não tem muito o que fazer, esse homem guarda, vai atirar. Só ficava pensando nisso. Ele me olhando, mas o que? Eu não estava fazendo nada, e ele se expressando de uma forma como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada. E ali Deus, graças a Deus, me deu calma. Porque às vezes, se você também se alterar e ficar nervoso, qualquer movimento seu errado pode tirar um problema. Então, Deus me fez ficar frio ali, respirei fundo, aí veio o outro, me gastou, não sei o que, me chamou e tal. Mandou sair de pé, corre, não sei o que, eu não corri. E aí eu vim andando para casa, mais ou menos 3 quilômetros até chegar em casa. Já era quase meia-noite, e ali eu fui passando um filme durante aquela caminhada até chegar em casa. Porque, irmãos, olha, todos nós, se já passamos ou iremos passar por algum momento difícil, alguma situação que você não está esperando que aconteça, algo difícil, com certeza, assim como eu fiquei, você irá ficar também pensando: por que isso aconteceu comigo? Senhor, eu sou um cristão, eu faço tudo certinho, não estou pecando, não estou roubando ninguém, prego meu dízimo, minha oferta, estou na casa de oração, cumpro meus compromissos com a minha família, tudo certo. Aí acontece um baque desse, então você começa a tentar entender. E foi aí que Deus começou a falar comigo durante essa caminhada até chegar em casa. Você nem quanto tempo levou, não olhei nisso não. Sei que andei. Rua deserta, andando ali, praticamente só eu na rua. E aí eu fui chorando, falando com Deus. E quando foi essa semana, Deus estava falando a respeito disso e me deu uma palavra em cima dessa questão. Aí eu pergunto: o que Deus quer nos ensinar com a vida de Jó? Preste bem atenção nisso. Nós estamos falando aqui sobre Jó. Quem era Jó? A Bíblia diz que Deus olhou e apresentou todas as qualidades que Jó possuía. Todas. Qualidades fantásticas. Chamou a atenção até do diabo. E quando o diabo se aproxima de Deus, ele fala para ele: olha, está tudo certinho, mas e aí, se perder tudo, esse certinho vai ficar. Aí Deus falou: tá bom, faz aí o que você quiser, só não toca na vida dele que você não pode. E lá começou o processo de Jó. Vamos entender o que estava acontecendo ali? Como eu acabei de falar aqui, Jó estava com a vida dele toda certa. Correto? Quem diga amém? Estava tudo certo. Sacrificava a Deus, por ele, por seus filhos, era um homem íntegro, reto, o próprio Deus fala a respeito dele, íntegro, reto, uma pessoa que não se desviava do mal, um homem todo certo. Estava tudo correto. Aí eu pergunto: por que estamos fazendo tudo certo, mas ainda... Por que uma pessoa ainda está fazendo as coisas tudo certo, mas ainda às vezes está vazio? Por que às vezes você está andando tudo correto conforme a Bíblia manda que você faça? Você está agindo de acordo com a Bíblia ensina, como os pastores te ensinam, como a vida cristã te ensinou, mas às vezes você olha para um lado para o outro e você se sente vazio, com a sensação de que está faltando alguma coisa ainda. Nunca termina esse ciclo. Aí vem um problema, você não entende por que está acontecendo aquele problema. Vem uma situação difícil, você não compreende que você está dando tudo certo, por que está acontecendo. Aí às vezes você passa uma dificuldade financeira e o teu vizinho aí, indo na macumbeiro, ele está muito bem e você não está. Aí você começa a questionar: pô, mas como que pode? Se eu estou todo correto, se eu estou vivendo de acordo com a Bíblia manda. São questionamentos normais que nós iremos fazer na nossa vida. Então, existe algo
que está acontecendo que nós não estamos enxergando. Existe algo que deve acontecer e ainda não estamos entendendo. E por quê? O problema é que está tudo muito certo. Escuta isso, essa frase que Deus me deu. O problema é que está tudo muito certo na sua vida e isso não tem permitido que você enxergue o que realmente é necessário. O problema é que você se acostumou em viver o certo que você entende que é o suficiente. Você entendeu o que eu estou falando? Você adquiriu uma vida cristã na sua vida de fazer tudo aquilo que você foi ensinado a fazer, e você deve fazer em nome de Jesus, é claro, porque Deus quer que você faça, mas às vezes tem algo que não está te preenchendo completamente, e por você resolver viver de uma forma completamente, somente dessa forma, certinha, você não enxerga o que realmente é necessário. Você precisa se aproximar de Deus. Eu preciso me aproximar de Deus. Nós precisamos entender que as circunstâncias que nós vivemos na nossa vida, o tudo certinho que nós estamos vivendo, não é suficiente. O problema é que nós estamos transformando algo inicial em algo permanente. A minha vida é isso aqui. Você acabou de se tornar um religioso. O religioso é assim. Como é que é o católico religioso? Ele vai à missa todo domingo, 7 horas da manhã. Aí sai, vai para casa, passa na feira, compra um negócio, vai para casa, almoça, descansa, dorme, vai trabalhar no dia seguinte, no domingo, ele volta para a igreja. E ele entendeu, ele aprendeu que aquilo ali é o certo e ponto final. É um religioso. E se nós não tomarmos cuidado, nos tornaremos um religioso, fazendo apenas aquilo que foi ensinado a fazer, e não aquilo que é necessário fazer. E essa forma de viver não está deixando a gente enxergar o que é necessário. Foi o que aconteceu com Jó. Você consegue agora entender quem realmente era Jó? Era um homem que viveu durante muito tempo da sua vida de uma forma religiosa, ou apenas obedecendo, e devemos obedecer todas as leis de Deus e tudo aquilo que é ensinado, tudo aquilo que é falado para nós devemos fazer, mas temos que tomar cuidado para não transformarmos isso em um ato religioso, porque essa é a tendência, essa é a possibilidade. A verdade, o que aconteceu ali, a Bíblia inclusive nos mostra isso nesse versículo que nós lemos, que Jó, na verdade, ele percebeu algo muito sério, e que de repente nós possamos em algum momento perceber isso também, mas essa é cada um no seu particular, não tem como identificar de ninguém, posso identificar só um. Jó, ele percebeu que ele não conhecia Deus. O que ele diz lá? Que conhecia só de ouvir. Ele descobriu que ele só conhecia Deus de ouvir. Quando nós entramos na igreja também nós ouvimos. Você deve ser assim, você deve ser desse jeito, você deve fazer isso, você deve ler a Bíblia, você deve orar, você deve jejuar. Nós estamos ouvindo isso. Você não sempre ouviu isso? Diga amém. Você ouviu isso a tua vida inteira cristã? Diga glória a Deus. Está certo. Está correto. Mas só que isso não é algo definitivo para você entender, ou eu entender, que realmente conhecemos a Deus. Conhecer a Deus é algo muito mais profundo do que isso. Temos que criar intimidade com Deus. Precisamos estar mais próximos, estar mais conectados com Deus, sair do trivial, sair do religioso, nos aprofundarmos do Senhor.
Você só conhece a Deus de verdade. Olha, isso aqui é uma frase interessante. Você só conhece a Deus de verdade no momento da sua adversidade. Jó só entendeu Deus de verdade quando o problema chegou na sua vida. Jó só entendeu realmente quem era Deus quando a adversidade chegou, quando o momento difícil chegou, quando a luta chegou. Porque enquanto ele está vivendo a forma que ele está vivendo, estava tudo bem para ele. Tudo bem. Mas quando veio um momento difícil, Jó começou a olhar 360. Calma aí. O que está havendo? O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo comigo? O que houve? Eu faço tudo certo, eu obedeço a lei, eu obedeço a casa de Deus, eu obedeço as leis de Deus. O que está havendo? Por que isso está acontecendo? Aí Jó percebe que ele, na verdade, estava distante do que Deus queria para ele. E às vezes, quando um momento difícil chega para nós, quando a adversidade chega, quando o momento da luta, da aflição chega, às vezes nós nos pegamos naquele momento e vimos assim: poxa vida, como eu estava distante de Deus, eu não tinha percebido. Como eu não estava adorando a Deus da forma correta e não estava percebendo. Irmãos, aquele dia que eu sofri aquele dano, sabe como é que eu estava? Vindo para casa? Eu chegava até cansado dentro do carro. Feliz da vida, alegre, contente, glorificando a Deus, cantando na presença de Deus, vindo para casa, tudo perfeito, tudo ótimo, glória a Deus. Aí veio a adversidade como eu estava esperando. Aí eu vim caminhando 3 quilômetros, chorando, falando com Deus: Senhor, o que é isso? Quero entender isso. A única coisa que eu falava: Senhor, me faz entender o que está acontecendo. E aí Deus está falando comigo, me mostrando a necessidade de eu depender mais dele. Aí Deus foi me mostrando a necessidade de estar mais na presença dele. Aí Deus foi me mostrando que em algumas áreas eu parecia que estava tudo certo, mas eu estava um pouco distante. Não estava fazendo exatamente como Deus queria que eu fizesse. Precisava melhorar. Agora, você vai dizer para mim: ah, Deus deixou de dar teu carro para isso? Não é isso. Mas já no momento que o problema aconteceu, a gente precisa entender. Você precisa entender. Você não pode também considerar que isso é uma coisa normal. Esse às vezes é um problema também. É que normal, acontece qualquer um, acontece qualquer pessoa, ninguém está livre disso, ninguém está livre daquilo. Quem disse isso? Deus sempre quer falar conosco alguma coisa. Deus sempre vai falar com você em todos os momentos. Elias, quando estava lá na caverna, veio os barulhos, veio as situações difíceis, Deus não estava ali, mas como veio a bonança, Deus falou. Eu não sei qual é o momento que Deus irá usar para falar com você, mas esteja atento. Abra os teus ouvidos. Abra os teus ouvidos. Fala com Deus: Senhor, eu estou aqui, fala comigo, me mostra o que eu preciso fazer de melhor, o que eu preciso melhorar, aonde eu preciso me dedicar mais, aonde eu preciso fazer mais. Aí quando Deus ele vai falar com você, porque o momento da adversidade nos torna pessoas mais sensíveis. Você fica mais sensível, você fica mais aberto, você se abre mais para Deus. Senhor, olha, por favor, fala comigo, Ele está vendo. De repente no seu dia a dia normal você não faria isso. Você não diria, não se abriria com Deus dessa forma. Porque o nosso dia é muito acelerado, irmãos. Nosso dia é muito acelerado. Hoje eu estava no carro e eu fui pegar um cliente, a mulher estava mais ou menos onde está o José lá atrás, eu estava aqui com o cara aqui. Um homem, um velho já, ele deixou um espaçozinho, podia para ele passar e podia deixar lá embora. Aí eu, graças a Deus, a gente sabe, né? Então deu a passar, só quando eu parei perto dele, falei: poxa, irmãos, isso era 8 horas da manhã. O que é? Todo mundo passou, o que você não pode? Desse jeito. Eu falei: meu Deus, falei: tá bom.
pode nos atingir. A loucura do mundo que estamos vivendo não pode nos atingir. Nós estamos vivendo nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Amém? Então não podemos ser guiados por ele. Mas as pessoas falam assim, se você deixar, você vai discutir também, vai falar não sei o quê. Não pode. Essa é uma pessoa aí. No meio do caminho eu estava voltando para casa. Quando eu cheguei mais ou menos no meio do caminho, lá no Intercontinental, eu lembro que eu estava passando ali. Aí eu respirei fundo, parei assim, aí passei a mão na cabeça assim e falei, Senhor, eu perdoo esses rapazes pelo que eles fizeram. Senhor, perdoa eles. Não deixa que eles morram, não. Porque, irmãos, olha, você quer saber o último estágio de uma pessoa? Quando está para acabar mesmo aquela pessoa, quando ele mexe com o cristão. Ali, o cálice de Deus entorna. Então eu pedi a Deus, deixa Deus, nem que aconteça nada, só fazer a tua justiça, porém que nem morra, que nada disso aconteça, o Senhor também perdoado no nome de Jesus. É difícil isso. Mas eu abri meu coração. E às vezes a loucura do dia a dia não nos deixa abrir nosso coração. A gente fica tão voltado para as coisas que precisam ser feitas, e às vezes deixamos de parar para refletir e falar com Deus, e pedir para Deus falar conosco. Então precisamos tomar cuidado. No meio da adversidade, irmão, você precisa estar atento, porque Deus falará com você. No meio da dificuldade é quando Deus falará com você. Deus permite situações aconteçam, Deus não faz, Deus permite situações aconteçam em nossas vidas para estarmos atentos ao que Ele quer falar conosco, que às vezes nós não estamos permitindo que Ele fale conosco. Porque estamos tão concentrados em tantas coisas ao mesmo tempo e achamos que estamos tudo certo, fizemos o dever de casa, na igreja está tudo correto, mas o mais importante está faltando, que é a intimidade com Deus. Eu falo muito sobre isso. Nossos tempos de hoje é para pregar a santificação, santidade ao Senhor, que o Senhor Jesus está voltando, glória a Deus. Maranata, as horas vem, o Senhor Jesus está muito próximo. Está muito próximo. Precisamos estar preparados, prontos para esse momento. Louvado seja Deus. Enquanto não vivermos sobrenatural, não conhecemos a Deus de verdade. Jó não estava mais vivendo de uma forma sobrenatural, estava vivendo de uma forma normal, fazendo aquilo que tinha que ser feito. Glória a Deus por isso. Mas precisamos viver o sobrenatural. Você precisa orar com intensidade, clamar. A palavra clamor é grito, é expressão da alma. Você precisa glorificar mais, você precisa exaltar mais, você precisa ter seu momento com Deus no seu quarto e gritar: Deus, me ajuda! Falar mesmo, abrir, rasgar o velo, viver o sobrenatural, pedir a unção de Deus, se consagrar mais, jejuar mais, para que o sobrenatural venha acontecer. Porque se vivemos de forma normal, irmãos, poxa vida, o que nós estamos contribuindo para esse mundo? E no momento que você for confrontado com uma situação difícil, situação séria, se você não estiver vendo o sobrenatural, você não vai saber o que fazer diante dessa situação. Precisamos rasgar o verbo, glorificar, exaltar a Deus com intensidade, com vontade, falar com Deus: Senhor, eu estou aqui de joelho na tua presença, faz a diferença na minha vida, que o sobrenatural esteja na minha vida, que a tua unção esteja sobre a minha vida, e o teu poder esteja sobre a minha vida, Senhor. Dessa forma, precisamos mais disso, chorar na presença de Deus, se rasgar, se derramar. E eu falo aqui, Davi, ele se ajoelhou, depois fez isso, e por último ele deitou no chão, na presença de Deus. Ele não teve o resultado que ele queria. Aí ele levantou, se arrumou, sentou e continuou o seu governar. Assim ele foi ao extremo. Às vezes está faltando nós irmos ao extremo.
Às vezes chegamos aqui na igreja, qualquer igreja, para ali, aí tem um momento do louvor, aí o ministrador, ele está preocupado em ministrar, esse aprofundar. É uma coisa que a Natânia faz muito bem, que eu gosto muito. Ela sempre começa orando, se entregando, colocando-se diante de Deus, né? É isso, falou, se entregando, colocando-se para Deus usar ela. Então eu olho isso, eu me inspiro nisso. Não é só ela que tem que fazer isso, nós também temos que fazer. Temos que nos rasgar também da mesma forma, para que o sobrenatural entre nós, para que a unção de Deus esteja dentro de nós, para que o poder de Deus esteja sobre nós. Aí nós vamos estar na mesma sintonia que ela vai estar. Às vezes ela está numa sintonia lá em cima e a gente está aqui embaixo. Aí fica aquela velha questão: não estou sentindo nada. Eu não disse que é para sentir alguma coisa. É simplesmente para viver o sobrenatural, não precisa sentir nada não. A unção de Deus, ela vai penetrar em você no momento que você se colocar, que você se prostrar diante do Senhor. É sentimento, não é poder de Deus. Glória a Deus. Poder de Deus. Então esse poder vai estar dentro de você quando você mergulhar em nome de Jesus. Então quando você vê a Natânia que mergulhou, mergulha junto. Aí você vai ver o sobrenatural em nome de Jesus. É assim que tem que ser, dessa forma. Eu não sei se eu falei para a Natânia isso, ou para quem eu falei. Teve uma vez que o Michel Louvor estava aqui louvando, e a Natânia cantou aquela música da Ludmila Febre. Aquela recebe a coisa. Estava cantando, e ali, eu já gosto desse louvor demais, claro, da Ludmila Febre, todos que ela canta é fantástico, eu gosto muito. Isso também me ajudou também, eu apertei o gatilho, eu vou entrar nesse sobrenatural aqui. Naquele momento, pum! Deus, ele falou comigo, me deu uma palavra naquele momento. Entendi, comecei a anotar, comecei a escrever, comecei a apertar no celular, guardei aquilo, e por um momento a gente pregou sobre isso, mas já faz um tempo. Então assim, nós precisamos mergulhar. Jó já não estava mergulhando. Precisamos mergulhar. Precisamos entrar no sobrenatural. Tem um livro, né, que eu falo, não sei se o Fábio não está vendo ele ainda, da Rebeca Brown. Ela fala sobre essa questão de guerra espiritual, batalha espiritual. Um livro fantástico. Isso assim, enorme. E ela fala muito sobre essa guerra espiritual que está acontecendo no mundo espiritual, no momento em que nós estamos em oração, no momento que o louvor está acontecendo, no momento que a palavra está sendo dita. Existe um mundo sobrenatural que está manifestado, que nossos olhos não veem, mas está acontecendo agora. Existe agora uma batalha acontecendo no mundo sobrenatural pela tua vida. Os demônios querem acabar com você, mas os anjos de Deus foram enviados por Deus para proteger você. Agora está acontecendo uma guerra a favor de você. Nós precisamos entender que há um mundo espiritual sobrenatural. E precisamos estar dentro dele em nome de Jesus. Glória a Deus. Então viva isso, peça isso a Deus nas suas orações. Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa interessante que Deus, quando eu estava lendo essa palavra de Jó, quando Deus me fez entender, que eu achei assim fantástico. Eu vou ler para vocês o que eu escrevi. Meus irmãos, a questão não era com o diabo. Ele foi só um instrumento que Deus usou, tipo a mula, né? A questão era com Jó. Deus queria que Jó enxergasse como ele estava distante dele, ao ponto de enxergar a Deus. Não era a batalha de Deus com o diabo. O diabo já está derrotado. Não era nada disso, não era o diabo estava Deus, alguém pegou nada disso. Deus permitiu tudo aquilo acontecer
para que Jó percebesse como ele estava distante de Deus e como ele precisava priorizar Deus mais do que as coisas que ele já estava priorizando. Como ele precisava priorizar primeiro a Deus do que as coisas que ele estava priorizando, das coisas que ele entendia serem certas, das coisas que ele entendeu na vida dele que estava só correto e pronto, final, e é isso aí, acabou. Não era isso. Deus permitiu todo aquele movimento e usou o diabo para isso, para que Jó, no momento que ele perdeu tudo, ele se aproximasse de Deus. Eu não estou dizendo que você vai perder tudo. Eu estou dizendo que você precisa entender que o maior na sua vida tem que ser Deus. O Senhor em primeiro lugar. Acima de tudo e de todos e de qualquer coisa. Priorizar a Deus sobre tudo e todos. Acima de qualquer pensamento e intenção do coração. É Deus, Deus, Deus. Sempre. Infelizmente, nós cometemos esse erro. Começamos a priorizar várias coisas ao mesmo tempo, porque disseram para nós, o mundo está muito acelerado. A globalização faz com que as coisas estejam muito aceleradas. Nós precisamos, às vezes, ver 3, 4, 5, 6 coisas ao mesmo tempo, porque não é fácil. Aí nessa conversa aí, Deus acaba ficando em segundo, terceiro plano. Essa conversa é do diabo. Precisamos tomar cuidado no nome de Jesus. Amém? Para terminarmos, 3 coisas Deus queria de Jó. Ele quer também de nós. 3 coisas. Presta bem atenção. A primeira, Jó já tinha entendido. O que Jó diz? Jó diz que conhecia a Deus de ouvir. Então, Deus quer que nós venhamos a ouvir. Amém? Você precisa ouvir. Olha, seu irmão, você precisa ouvir mais de Deus. Você precisa ouvir mais. Ouvir. O que Deus está falando, o que Deus está ensinando, o que Deus está querendo mostrar. Ouvir, Jó já ouviu. Segunda coisa que Deus queria, que Ele visse. Deus quer também que você veja a glória dEle. Deus quer que você veja a presença dEle. Deus quer que você veja Ele em primeiro lugar, acima de qualquer situação. E Jó não estava vendo a Deus. Tanto que ele diz aqui, agora eu vejo. Não espere que alguma coisa difícil aconteça para que você veja. Não espere isso não. Em nome de Jesus. Não precisa ser doloroso. Não precisa ser. Isso não é regra. Ser doloroso não é uma regra. Você precisa ouvir e ver. E a terceira coisa, nós vamos aqui para o texto. Chamo você para o versículo 10. É a terceira coisa muito profunda que Deus quer de nós. Queria de Jó e quer de nós. Versículo 10 assim: e depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero. Ele concedeu em todo tudo que possuía antes. Em terceiro lugar, o que Deus quer de você, queria de Jó, quer de nós, é o nosso coração. Porque somente quando Jó resolveu perdoar, Deus fez com que ele se tornasse próspero novamente. Então Deus quer que você venha ouvir, que você venha ver, e Ele quer o seu coração. Coração perdoador, um coração abençoador, um coração que se volta para o Senhor, um coração que ama o próximo, que ama o irmão, um coração dedicado a Deus. É isso que Deus quer de nós. Se nós conseguirmos isso, vamos ser uma bênção em nome de Jesus, amém? Nada vai te frustrar, nada vai
fazer com que você venha a sair da presença de Deus, nada vai afastar você de Deus. Não importa o que aconteça, não importa o que esteja acontecendo ou o que vai acontecer. Se você consegue ouvir a Deus, se você consegue ver a Deus pela vida espiritual, pelo sobrenatural, e se o teu coração é voltado para as coisas do Senhor, nada pode te abalar. Nada vai te tirar do propósito de Deus. Não olhe os problemas de uma forma negativa. Esse foi aqui, da máquina de sorvete, foi esse aqui. Não olhe os problemas de uma forma negativa. Olhe como uma oportunidade para se aproximar de Deus. Quando o problema negativo chegar, não fique, isso aí, não quero saber, se afaste de mim, não quero saber disso não. Aproveite essa situação para você estar mais próximo de Deus, mais dependente de Deus. Senhor, olha, essa situação está difícil, eu não sei o que fazer, eu não sei como reverter, eu não sei o como fazer, o como falar. Senhor, me ajuda. Você se aproximou de Deus. Aí Deus vai te abençoar e te dar a palavra de vitória. A palavra de vitória já foi liberada a nós. Esse não é antigo, né? A palavra de vitória já foi liberada a nós. Então recebe aí no teu coração. Tenha uma vida cada vez mais profunda na presença de Deus. Se volte cada vez mais para o Senhor. Dependa cada vez mais do Senhor. E Deus irá te abençoar em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas a Jesus, quem merece. Conhecer a Deus de fato, de verdade, né? Tem que pagar um preço para isso, né? E Jó pagou um preço. Jó pagou um preço alto. Ele perdeu praticamente tudo. É necessário perder para ganhar o reino de Deus. Naamã, ele perdeu para ganhar. Eliseu disse: você tem que mergulhar na água barrenta. Eu sou um general, tem rios lá, né, muito melhores do que esse. Mas se o homem de Deus mandou você fazer isso, você tem que fazer. E a primeira coisa que Naamã perdeu foi a farda de general, né? Ele teve que tirar a farda de general para mergulhar. E ele foi perdendo. E por último, ele perdeu a incredulidade para ganhar a fé. Então é necessário perder para ganhar. E Jó perdeu muitas coisas, né? Eu perdi um filho, Jó perdeu todos os filhos dele. Mas Deus deu tudo em dobro. Amém? Quero orar por você, você que deseja uma oração especial, sai do seu lugar, vem aqui na rua ungir você. Amém? A Bíblia diz que a unção do Espírito, ela nos prepara para peleja, mas a unção do Espírito, ela despedaça todo o jugo, ela quebra o jugo. A unção de Deus é para quebrar jugo. Amém? O óleo, o azeite são símbolos do Espírito Santo. Amém? Então, quando nós estamos ungindo você, né, a Bíblia diz lá: traga os presbíteros da igreja, unjam com azeite, com óleo, né? Então os pastores unjam com a oração da fé salvará o doente, curará o enfermo. Amém? Nós vamos fazer isso dessa noite. Receba a unção em nome do Senhor Jesus. 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 Aleluia. Viva Zito. Receba a unção em nome do Senhor Jesus.
orar. Aleluia. Põe nas suas mãos aqui para os irmãos. Senhor, nós estamos aqui em nome de Jesus. Não existe outro nome no céu, na terra, embaixo da terra. Ó Deus, que não seja o teu nome poderoso, Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor está aqui nessa noite. O Senhor trouxe uma palavra ao encontro de cada coração, e a tua palavra ela não volta vazia, ó Deus. Eu tenho convicção e certeza que a tua palavra, ó Deus, atingiu como uma flecha a cada coração aqui nessa noite, e ela não voltará vazia, Senhor. Ó Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, e agora queremos te pedir em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor toque agora em cada vida que está aqui na frente, que o Senhor toque em cada vida que está aqui dentro desse santuário, que o Senhor toque em cada vida que está ao alcance das nossas vozes.
para os nossos lares, e que o grande